guys! O vídeo de hoje é sobre, resumindo os episódios 3 e 4 do dorama Typhoon Family. Se você gosta desse tipo de vídeo, já clica no like aqui embaixo e se inscreve no canal. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O episódio 3 começa no mesmo jeito que terminou o segundo. Ele na frente do caminhão tentando salvar o pedido deles. E daí a Minso começa a perceber que tem alguma coisa errada e então ela vai pra fora fingindo que vai no banheiro. E começa uma rebelião de um monte de gente lá fora. Das pessoas que trabalhavam ali e estão fazendo greve. Porque querem o salário delas de volta. E é ali que ela percebe que o Tepon tava certo. E daí a Minso chega correndo pra salvar o Tepon dos caminhões. E então os caminhões saem dali e eles têm que achar um depósito pra colocar aqueles caminhões. Mas eles também estão meio falidos, né? Então tem um problema aí também. E o cara lá pede pro Tepon arranjar tempo com os caminhões. E eles conseguem fazer a rescisão de contrato com aquelas outras coisas. As pessoas até invadem ali porque estão precisando de dinheiro, né? Meio óbvio. Só que eles não estão conseguindo de jeito nenhum achar os depósitos. Então o Tepon tenta fazer de tudo pra que eles não deixem os tecidos ali, mas os caras começam a jogar tudo no chão. Mas ele consegue fazer um acordo com o cara lá, que até que é bem bonzinho com ele dos caminhões, né? Ele é até quase atropelado por causa desses tecidos. Então, a coisa tá feia, a coisa tá feia. Agora, no melhor amigo do Tepon, ele faz uma audição cantando. Ele canta muito bem. Daí o Tepon liga pra ele pra ajudar com os tecidos. Ele vai, né? Porque é um ótimo amigo, meu Deus. E então ele deixa os tecidos lá num estacionamento e fica cuidando a noite toda. E daí pela manhã os outros dois caras lá da empresa chegam e ele tá ali congeladinho, tadinho, que fofinho. E daí o Tepon vai lá e aí eles acham um depósito que é do cara bonzinho lá do caminhão. E então eles chegam no depósito e é um lugar todo caído, todo quebrado, todo rachado. Mas mesmo assim eles deixam lá os tecidos. Depois todo mundo volta lá pra empresa, eles conversam, tentam resolver as coisas, a coisa tá feia. Mas pela noite o Tepon e a Minso acabam ficando os dois lá sozinhos, arrumando as coisas, e depois vão pegar um trem juntos. Ele a leva pra casa pra protegê-la e então agradece por aquele dia lá na funerária, que ela falou tudo aquilo e conseguiu resolver a questão do dinheiro. E então nos outros dias acaba passando que ela vai ajudando ele a como ser um bom vendedor e como eles vão fazer as coisas do tecido dar mais certo, né? Como que funciona, onde que vende melhor, quem faz melhor, e explicando pra ele como que funciona a exportação dos tecidos da Itália pra Coreia do Sul e tudo que eles fazem. Mostra também que a irmã da Minso, a Omiho, conseguiu um emprego, não tá muito feliz, mas conseguiu, e outros lugares fechando por causa da crise. E que a mãe do melhor amigo do Tepon perdeu o emprego dela de 32 anos também no banco. E os dois choram na frente do banco quando ele tá sendo fechado. Na Typhoon Trading, eles estão tentando vender aqueles tecidos lá que tá lá no depósito, né? E eles ficam tratando a Minso como se fosse empregada deles. Não gosto disso. O Tepon já percebeu e tá ajudando ela. Isso é legal. E daí a Minso acha alguma coisa no contrato lá que se ocorrer um desastre natural, pode ser que eles consigam devolver os tecidos e ganhar o dinheiro de volta. E o Tepon acha alguma coisa lá. Gente, eles falam sobre câmbio, sobre dinheiro. A gente não entende nada. Mas eles falam sobre isso e tentam resolver. Parece que eles vão aumentar o negócio em 30% para que eles consigam vender. E se os caras não aceitar, eles vão vender a preço de banana para que o tecido dos caras lá da Itália acabe ficando baratos e eles acabem perdendo com isso. Então eles vão fazer uma coisa ali bem legal para tentar resolver essa situação dos tecidos e ganhar pelo menos um pouco de lucro em cima disso para que eles não saiam perdendo totalmente. Então eles enviam um fax com a proposta que o Tepon teve. E as noites vão passando e eles vão se revezando para que eles esperem o fax chegar da resposta dos caras lá da Itália. E na noite que vai ficar o Minso e o Tepon, ele acaba dormindo lá, os outros vão embora, ela acaba colocando um casaco pra cobrir ele e ele pega a mão dela pra fingir de travesseiro. É engraçadinho. Mas daí o fax toca. E os caras da Itália aceitaram caso não houvesse nem alteração na quantidade e nem na qualidade. O depósito, gente, o depósito não era confiável. Eu não sei se vai dar certo isso aí, não. Eles comemoram por enquanto. Vamos ver. E a mãe do amigo do Tepon abriu um restaurante agora. E começa a chover muito forte, eles têm que correr
correr pro depósito. Eu avisei, pelo amor. E a Minso começa a pegar um monte de plástico. O Tepum corre lá pro depósito. Eles chegam lá e tentam salvar os tecidos o máximo que eles podem, mas tá chovendo muito forte. E o Tepum sabia que isso ia acontecer, porque o depósito tava, pelo amor de Deus, muito ruim, né? Eles vão colocando um monte de plástico, eles vão colocando as coisas e tentam salvar o que eles podem. E daí, do nada, chega todo mundo lá e eles começam a resolver o negócio, começam a xingar os caras do depósito. Beleza. Eu adoro o jeito que eles são unidos. Gente do céu, que bonito o jeito que eles são unidos. O engraçado é que para de chover só quando eles terminam pela manhã. Tadinhos, trabalharam à toa. Mas pelo que eu vi, conseguiram salvar os tecidos. Então vamos ver daqui pra frente. E eles saem pra tomar café da manhã e é o aniversário do Tepum. Eles lembram porque é um dia antes do aniversário da empresa Typhoon Trading. E eles comemoram o aniversário do Tepum. Aí quando eles voltam lá pro depósito, tem um desgraçado apreendendo toda a mercadoria deles. Porque aquele outro desgraçadinho lá não leu o negócio do contrato, que eles só podiam deixar lá por 72 horas. E que o negócio deles seria apreendido se eles não tirassem de lá ou renovassem o contrato. Então eles ficam de boca aberta porque estão perdendo todos os tecidos porque estão sendo apreendidos. Leiam contratos, tá? Só deixar isso claro. Pronto, agora eles já estavam no fundo do poço, eles cavaram o fundo ainda mais fundo ainda. Tão tristes, né? Daí o Tepum vai procurar aquele outro senhor, o senhor Pyo, pra resolver a situação. E o babacão do depósito tá lá. O desgraçado, aquele vagabundo. Tá tentando impedir o Tepum ainda. Mas o senhor Pyo deixa ele entrar na sala dele. Só que ele armou aquilo desde o começo. Ele tenta tirar a satisfação do contrato, mas o senhor Pyo, que é um vagabundo, fala que ele que tinha que ter tido a responsabilidade. Ele não tá errado nisso. É só ler o contrato. Mas ele não leu e se ferrou bonito. E ele foi retirado de lá às forças. Ai, eu achava que ele era um senhor bonzinho. Ele não é, gente. É um vagabundo desgraçado. Que raiva desse senhor. De volta a Typhoon Trading, eles acabam recebendo diversas ligações das pessoas bravas com eles. À noite, a Minso fica junto lá na Typhoon Trading com o Tepum e acaba entregando uma rosa pra ele de feliz aniversário. E em casa, a mãe dele comprou um bolo de aniversário pra ele. E as pessoas já começaram a bater na porta deles, cobrando as coisas. Ele oferece pra mãe dele pra fugir, mas ela diz que não. E eles vão ficar juntos ali, arcando com as consequências, né? Fazer o quê? Na Typhoon Trading, o outro lá que não leu o contrato, que meio que causou tudo isso, tá guardando todas as coisas dele e gritando com todo mundo, como se ele não fosse um dos culpados, né? E o que eles tinham de união agora acabou completamente. Eles estão completamente acabados, mas daí o Tepum entra e diz que ainda não acabou, mas ele já tem até a papelada de encerramento da empresa feita. É só o Tepum levar no cartório. E então todos vão embora. Só o Tepum ainda tá ali na empresa. Ele vai até a Receita Federal, não mostra se ele realmente terminou com a empresa, e daí ele vai até as rosas dele que estão completamente destruídas agora, porque ele esqueceu delas por um tempo e elas morreram, né? Ele não cuidou, elas morrem. E então ele queima todas as flores. Agora a Minso, ela tá até já fazendo o próprio currículo dela pra enviar pra outras empresas. E daí o Tepum acaba chegando lá na casa dela, na rua lá, e ela acaba indo ao encontro, porque ele queria falar uma coisa pra ela não ir amanhã na entrevista de emprego. E que ele foi até a Receita Federal e ele só registrou no nome dele. Tirou do nome do pai dele, arrumou todas as coisas lá e colocou agora no nome dele. E que agora ele é o CEO da empresa Typhoon Trading. E que ele não tem funcionários, não tem encomendas, não tem mercadorias, mas ele pede pra Minso ser a funcionária dele. E pra ela ser a vendedora principal, porque era o sonho dela ser a vendedora. Fofinhos. E ela aceita ser a vendedora dele. O episódio 3 acaba com eles chorando ali juntos. O episódio 4 começa com a Minso aceitando trabalhar com ele na nova empresa do Tepum. No outro dia, os dois chegam cedo no trabalho e ele até dá um presentinho pra ela que ele comprou indo pra ali. Uma carteira com um cartãozinho escrito "O Minso, vendedor oficial da Typhoon Trading". Ai, que fofinho! Mais adiante, os babacões riem da cara do Tepum, falando que vão vender o tecido e tudo, e que iam deixar só um pedaço pra ele fazer uma calça. Ai, que babaca desgraçado. E de noite ainda o Tepum vai ver ainda o senhor Pyo. Ele entrega o fax transportadora lá da Itália pra o senhor Pyo, pra ele manter a integridade da empresa. Eu entendo isso, mas não faria. E o senhor Pyo até oferece comprar a empresa do Tepum. E o senhor Pyo até chama ele de fracassado e que ele tem que entregar a empresa logo. Mas o Tepum diz pra ele que ele
ele pode cair, mas que um dia ele vai voar muito mais alto que o Sr. Pio. Resumindo, ele não vai entregar a empresa pra ele. E ele liga pro Tepum, falando que ele tá com um pouco de tecido ainda, porque ele deixou um pouco no caminhão dele, porque ele viu que o Tepum não podia mais pagar por outras vagas, então ele guardou um pouco com ele, então ele tem um pouco desse tecido pra ajudar o Tepum e devolve esse tecido pra ele. Uma alma divina do céu. E ele fica bem feliz porque tem algum tecido e alguma coisa pra ele fazer. Então, ele pega o tecido pra ele e fica feliz. No outro dia, o Gomadin vai lá entregar um contrato para aquele outro babacão lá dos tecidos. E eles assinam e devolvem o contrato, falando que tem que ser bem certinho daquele jeito para ele devolver os tecidos. E daí eles levam os tecidos lá pra Itália. Agora, voltando 3 dias antes, eles estão conversando sobre o contrato, o Tepum e a Ominso. E eles estão falando sobre as cláusulas e tal. E daí entra o Gomadin e que ele faz parte do plano do Tepum para resolver a situação. E mostra também que o Tepum entregou para eles aqueles cartões, aquelas contas que o pai dele tinha deixado para essas pessoas, que tinha a aposentadoria deles e mais um monte de dinheiro. Só que o Gomadin não aceitou, porque ele é muito fiel à empresa. E como lá nos tecidos tá faltando 10% dos tecidos, eles acham que vão ferrar o seu Pio por causa disso, e tem todo um negócio por trás. E que a Itália realmente recusou o pedido dos tecidos, porque realmente estava faltando 10% dos tecidos que eles tinham, porque o Tepum tá com esses 10%. Ah, que legal. E que a Itália vai mandar de volta caso eles não cumpram esse tecido, que falta mais 5.000 metros. E mostra que o Sr. Pio é um super agressivo que só pensa em dinheiro, que ele vai ser um grande vilão nesse dorama. Porque ele até machuca uma pessoa da própria empresa dele, que tá ajudando ele e que também ferrou com o Tepum, né? E então o Tepum tira uma carta da manga. Ele chega lá e ele mostra o resto dos tecidos que tava faltando para o Sr. Pio. E eles falam o valor deles que eles querem pelo aquele tecido. Eles falam 11 milhões de wons, não sei o que, sem imposto, sem nada, pagado agora. Pega pra vocês, e daí a gente acaba com isso de uma vez. Só que daí o bonitinho lá começa a falar e o Tepum até triplica o valor. Meu Deus, o Tepum só joga gasolina e taca fogo nesses negócios. Ele só implica cada vez mais. Ele até deu risadinha aqui, parece, ai, tô ganhando. Gente, não canta vitória antes da hora, não. Eles ainda não dizem que vão pagar, mas parece que vão sim. No outro dia, o Tepum vai naquele outro velhinho lá que invadiu a empresa, no episódio 2 lá, e pega um documento. Então, ele vai lá pegar esse documento de volta e paga esse senhorzinho. E eles fazem as pazes. E até mostra que, tipo, o velhinho era amigo do pai do Tepum. No outro dia, eles estão lá fazendo a contabilidade. Eles pagaram todas as contas com o dinheiro lá do Sr. Pio. E até que sobrou 7 milhões ainda dos 33 que ele tinha pedido. Só que eles têm um mês que vem ainda pra pagar todas as contas. Então eles têm muita coisa pra fazer ainda, resumindo. E o Tepum tá fazendo cartãozinho de Natal pras pessoas. Fofinho. E então eles vão visitar uma pessoa em Pusan. É uma senhora que é bem engraçadinha até. Mas ela é CEO de uma empresa também. E que parece que Pusan é uma das grandes exportações da Coreia. Ela tem uma empresa de transferência de dinheiro internacional. Então, depois disso, a Ominso e a Cho Charan vão fazer algumas coisinhas. E o Tepum vai visitar uns lugares meio estranho. De tecido, óbvio, mas meio estranho. Obscuro, mas parecem trabalhadores honestos. Enquanto a Ominso e a Cho Charan arrecadam tipos de dinheiro diferente, o Tepum procura por tecidos diferenciados ou coisas diferenciadas nesse mercadão. E o Tepum acha um cara que ele é do Calçados Park, que ele tem calçados de segurança pra empreiteiras, essas coisas, eu acho. O cara dá um baita showzinho de como que o calçado dele funciona. E o Tepum fica bem impressionado. E é realmente impressionante, porque ele pega as panelas e fura as panelas no ferro, mas o sapato não fura. Impressionante. Tomara que seja real. E ele pensa até em exportar esses sapatos, o que é uma boa ideia, na verdade. E ele até conhece a fábrica dos Calçados Park. Ele fica muito impressionado com tudo que tá acontecendo. E o cara até mostra todo o processo de fabricamento dos Calçados Park pro Tepum. Depois de tudo isso, o Tepum volta lá pra casa da Cho Charan, encontra Minso todo empolgado que ele vai exportar aqueles sapatos e que ele chega lá e falou que comprou um monte lá por 5 milhões e a Minso fica muito brava com ele, fala, você vai devolver isso! Ficou muito brava com ele. E daí o Tepum tenta convencer ela de que é um bom negócio e que ele comprou muitos pares por 5 milhões, que cada um vale 30 mil, mas que ele comprou por 10 mil e que ele vai ter 5 vezes lucro porque ele vai vender por 50 mil. Tem toda uma história assim. Mas a Ominso ainda não acredita que ele fez um contrato assim tão rápido. E daí eles estão lá bebendo, estão conversando e a Cho Charan acaba dando bebida pra ele, só que ele fala que não bebe, que com um copo ele vai ficar podre de bêbado. E daí a Ominso pega o copo dele, só que a Cho Charan fala alguma coisa
coisa dos caras lá tá dando em cima da Homem-Sou. E ele fica com ciúme nitidamente. E daí pega o copo e bebe ele. E a Cho-Charan fala uma coisa que me pegou. Ela não conhece os calçados Park. Ela conhece aquele lugar com uma palma da mão dela, mas ela não conhece aquele lugar. Gente, bandeira vermelha é golpe. Depois eles vão pra praia e ele tá bem bêbado. Engraçadinho. Ele escreve na areia da praia que não vai deixar ela brava. É bem fofinho porque ele tá bêbado e ela dá risada dele. E daí ele pega a mãozinha dela e faz um cupom do desejo. E que ele vai usar esse cupom com certeza. E eles conversam falando que estão confiantes de ser vendedores e que ele vai fazer de tudo pela empresa dele. E eles brincam na água, se divertem, que nem crianças. Eles são muito fofos, eu gosto deles. E depois ele compra um presente pra alguém e um bolo. Agora é Natal, Natal, Natal. Ele tá se sentindo bem feliz. E então ele chega em casa e encontra a mãe dele cheia de contas na mão e algumas pessoas na casa dele vistoriando que as coisas deles estão sendo apreendidas e que o apartamento foi vendido em leilão. E depois começam a entrar muitas pessoas tentando pegar tudo da casa deles, destroem o bolo que ele comprou. O Tepum fica muito triste com isso. Ela protege o anel que ela ganhou do marido e o Tepum pega as coisas dele. Enquanto as pessoas estão literalmente roubando eles. Então eles saem da casa com as malas e com a flor que a Homem-Sou deu pra ele. Então quando eles estão saindo, a mãe dele dá na louca e sai lá falando: fica aí meu filho que eu já volto. O coitado fica na neve, no frio, esperando a mãe dele. E ela volta com um casaco que ela deixou em algum lugar e que foi o último presente que o pai dele deu pra ela. Então eles saem dali só com as malas e com a roupa do corpo. Eles até ligam pra algumas pessoas pra acolher ele, mas ninguém que eles ligam aceitam. E eles choram juntos, tadinhos. E então eles vão lá dormir na empresa, na Typhoon Trading. Fazem uma comida e se estabelecem ali. E o que fica mais triste é que foi bem no dia do Natal. E ele mostra o presente que ele comprou pra mãe dele. Uma caixinha de música, a coisinha mais linda. E que a mãe dele falou que isso é um pesadelo e que a família é onde os dois estão. E então eles dormem ali no frio, sem cobertores e bem tristes com a situação. Depois passa pra empresa lá do Sr. Pyo, falando que eles estão de olho no Cantepum ainda. E que ele vai fazer o Cantepum perder tudo que ele conquistou na vida. Cada coisinha. Ele já fez ele perder a casa, agora ele vai fazer perder o resto. E daí mostra o Tepum muito confiante com a Shil Park. O que eu acho que é uma estratégia do Sr. Pyo. Eu não sei, eu não assisti mais os episódios 5 e 6, mas eu acho que é uma estratégia do Sr. Pyo. Porque a Cho-Charan não conhecia esse lugar. E o episódio 4 acaba dessa forma. Eu espero que você tenha gostado. Clica no like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e bye bye! See you!